Começa agora a programação do Ministério Segundo o Coração de Deus. Direção, Pastor William e Pastora Nilma. O Ministério Segundo o Coração de Deus está localizado na QNO 5, Conjunto G, lote 55, CTO, Cultos. Domingo, culto da família, às 19 horas. Terça, estudo bíblico, às 19h30. Quinta, culto de cura e libertação, às 19h30. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor nessa noite abençoada, onde nós estamos aqui nessa terça-feira, trazendo mais uma lição do nosso estudo bíblico da palavra, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar aí todos com a paz do Senhor nessa noite, os irmãos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, você que vai aí acompanhar essa live, você que vai assistir depois, acompanhar depois também pelo Facebook ou pelo YouTube, que Deus possa estar abençoando sua vida nesse dia de hoje, dia 22/8/2023, estamos aqui para mais um estudo bíblico, para mais uma lição bíblica, irmãos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Já vamos estar aqui apresentando essa lição de hoje para você se situar aí nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E você que está entrando aí, que Deus já possa estar aí abençoando grandemente sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Já vamos estar aqui apresentando o tema dessa lição e já vou estar colocando aí na tela para você acompanhar nessa noite de hoje. Nós estamos estudando este tema. É o terceiro trimestre de 2023. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a lição número 3 tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Vamos entender o que é isso, né? O que é o ensino progressista e o perigo desse ensino para as nossas vidas. Glória a Deus. Então já vou estar colocando aqui também o texto áureo para você acompanhar aí na sua casa. Texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se o som estiver bom aí, os irmãos falem aí, né? Se tá bom ou se tem que baixar mais o fundo musical, nos dê uma direção aí em nome de Jesus Cristo. Então 2 Timóteo 3, 1, a palavra do Senhor vai dizer: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Esse é o texto áureo da nossa lição e nós já vamos aqui para a verdade prática. A verdade prática diz: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Essa é a verdade prática da nossa lição em nome de Jesus. Já vamos passar aqui para a leitura bíblica em classe, irmãos. Leitura bíblica em classe, você vai ler aí na sua casa, amém? Anote aí, leia depois. A leitura bíblica em classe é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Não vamos fazer essa leitura aqui, né? Para nós aqui não gastar muito tempo.
porque nós não temos tanto tempo assim, mas fica aí essa leitura para a sua casa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 9. Você pode ter a sua revista, você pode acompanhar na sua casa também todos os temas e todas as leituras bíblicas também. Você pode acompanhar aí na sua casa, amém? Então já vamos aqui para a introdução da nossa lição de hoje. A introdução diz: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Passando aqui. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus feitos maléficos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o tema é esse: o perigo do ensino progressista. Pastor William, o que é isso, ensino progressista? Irmãos, progressista vem de progresso. Progressista vem da palavra progresso. E o progresso em si, ele não é ruim. É muito bom esclarecer isso, né? O progresso não é ruim, irmãos. Quem não quer progredir? Quem não quer prosperar, né? Progresso vem do termo em grego, né? Que nós podemos trazer em grego também. Vem do termo marchar, em latim, perdão. Em latim, a sua origem é de latim, que vem, e a origem do latim, e o significado é marchar para frente. Marchar para frente. Então, progresso é isso. É progredir, é se desenvolver, é evoluir. Então, o progresso em si, ele não é ruim. Aliás, na nossa bandeira, né, na bandeira nacional do Brasil, está escrito ali ordem e progresso. Então, o progresso ele não é ruim em si. Mas o que acontece? O progressismo, esse progressismo aí secular, esse progressismo prega um progresso sem Deus. Eles tiram Deus dos seus planos. O progressismo prega que a pessoa tem que evoluir, tem que prosperar, tem que progredir, tem que marchar para frente, mas sem Deus. E aí entra o humanismo no meio, né, o relativismo, entra também o cientificismo, vamos falar de tudo isso também. Então é isso, é um progresso, mas sem Deus. É como se fosse uma torre de Babel, né? O homem quis ali chegar no topo, o homem quis até alcançar os céus, mas sem Deus. É como se fosse uma torre de Babel. Amém? Então é isso, creio que já ficou esclarecido para os irmãos. E nós já vamos aqui para algumas coisas que nós destacamos. Esses ensinos, irmãos, essas doutrinas, eu destaquei aqui. Relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Então aquilo que eu falei, traz também o relativismo, né? Relativiza a moral, o caráter, né? E também eles defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Ou seja, eles pregam como se a Bíblia fosse ultrapassada. Se os valores judaicos cristãos que a Bíblia prega, que a Bíblia ensina, eles pregam como se fossem ultrapassados e que eles não valem mais para a cultura de hoje, para o modernismo de hoje. Por isso que tem muitas pessoas que estão dizendo aí que tem que reescrever a Bíblia. Até eles estão falando, né, de reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia ou reescrever a Bíblia, já falaram até disso, né? Então nós vamos tocar nesses pontos também. O progressismo, o perigo é isso. O perigo do progressismo é isso, que eles não querem ali se basear nos valores, nos princípios e nos ensinamentos da palavra de Deus. Eles se baseiam no próprio entendimento, no entendimento humano, nas filosofias humanas, nos conhecimentos humanos, né? E também no cientificismo humano, irmãos. Então eu destaquei aqui também, no finalzinho, como que nós podemos combater, como que nós podemos suportar esse ensino errado e como que nós podemos combater esse ensino errado. Aqui no finalzinho eu coloquei, através dos meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. A única maneira de nós resistirmos a esse ensino errado é através dos meios espirituais que Jesus nos deu. Então,
o ensino progressista, muitos estão sendo enganados por esse ensino. Até mesmo dentro da igreja, né? Até mesmo cristãos, tem muitos cristãos que estão sendo aí iludidos e enganados por esses ensinos progressistas. Glória a Deus. Isso aí nós vamos estar explicando melhor no decorrer da nossa lição. Então já vamos passar aqui para o tópico 1. Tópico 1 tem como o tema aqui do tópico 1 a descaracterização do cristianismo. E o subtópico 1 vai trazer a deterioração moral. Está aqui no nosso tópico 1. A deterioração moral. Nomezinho meio difícil, né? Então vamos lá. A expressão bíblica, últimos dias, faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratada como um tempo extremamente difícil. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que é a leitura que os irmãos vão ler em casa, está escrito ali que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou dias trabalhosos, né, dependendo aí da sua tradução. Então está falando ali de últimos dias. Por isso que eu destaquei este comecinho aqui, ó. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Irmãos, o que nós podemos aqui já dizer aqui? Nós podemos dizer que nós já estamos nos últimos dias. Amém? A Bíblia nos ensina que nós já estamos nos últimos dias. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, ali existe uma profecia. Uma profecia que Deus ali, através do profeta Joel ele trouxe. Ele diz ali que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E ali fala, né? Vossos servos e vossas servas profetizarão, vossas crianças terão visões, né? Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Então é a profecia sobre os últimos dias, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E essa profecia, ela já se cumpriu. Ela se cumpriu em Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai falar ali do derramamento do Espírito Santo, onde o Espírito Santo ali foi derramado ali sobre os discípulos. Isso ali já simbolizava o Espírito Santo sendo derramado em toda a carne, porque não parou ali, né? Muitas pessoas até hoje, desde Atos dos Apóstolos, ainda são ali preenchidas pelo Espírito Santo, quando recebe Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nós viramos a casa de Deus, a casa do Espírito Santo. Então essa profecia já se cumpriu. E ali quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram ali a falar em novas línguas, ali eles achavam que os discípulos estavam bêbados. Aí Pedro pegou a palavra ali e Pedro falou, nós não estamos bêbados. Na verdade, isso que está acontecendo aqui é uma profecia que se cumpriu. A profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Entendeu? Últimos dias, irmãos. E a profecia se cumpriu. Então, isso significa que nós já estamos no último dia, nos últimos dias. Amém? Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Glória a Deus. Então, vamos aqui continuar para os irmãos entenderem melhor. Olha só. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade caracterizada pela profunda degradação moral. Uma coisa aqui também, importante que eu não posso esquecer, né? Que falou aqui, ó, que a expressão bíblica dos últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo. Então, todo o período anterior à volta de Cristo, que Cristo vai voltar pela segunda vez, todo esse período anterior recebe o nome de últimos dias. Então, nós podemos dizer com toda certeza, baseado na Bíblia, que nós já estamos nos últimos dias. Quero mandar um alô para o nosso irmão Jânio, nosso pastor Jânio, né? Jânio Gomes, pastor Jânio, e a nossa irmã Nilde Vila Nova, né? E minha família, que já está por aí também. Que Deus abençoe todos os irmãos, irmã Dani, a irmã Daniele, né? A nossa diaconisa Daniele, está ali no ministério também nos visitando, né? Já está ali conhecendo o ministério junto com seu esposo, sua família. Que Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, e tenha um bom estudo. Você que vai entrar depois também, você que vai assistir depois, que Deus vai abençoando aí sua vida também, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, já ficou bem claro que nós já estamos nos últimos dias. E aqui prosseguindo, nós podemos dizer, ó,
o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Uma das características dos últimos dias é isso, a degradação moral. E está aí cada vez mais nítido, né, que cada vez mais o homem vem se degradando moralmente. Então aqui continua a lição. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo que não aceita norma moral absoluta instigam a má conduta da humanidade. Enfraquecimento da doutrina bíblica, irmãos. O enfraquecimento do quê? Do ensino. A Bíblia fala que o povo é destruído porque falta conhecimento da palavra. Então, quem dá valor à doutrina bíblica, quem dá valor ao ensino bíblico são poucos. Poucas pessoas dão valor ao ensino, poucas pessoas dão valor à doutrina. Muitas pessoas buscam a igreja, mas nem todas buscam por causa do ensino. Muitos buscam por causa das bênçãos. Quer ver algo diferente, sentir algo diferente ou receber alguma bênção, algum milagre. São poucos que buscam por causa do ensino. Lembra-se de Jesus? Quando Jesus estava ali curando as multidões, fazendo um milagre, né? Uma grande multidão ia atrás de Jesus. Agora, eu me recordo de um texto da Bíblia que relata uma história interessante. Vai dizer ali que muitos estavam ali ao redor de Jesus, né? Próximo de Jesus, ao redor ali, procurando Jesus por algum milagre, mas apenas os discípulos estavam ali mais próximos, ouvindo os ensinos. A multidão estava ali ao redor, né? Ao derredor. Agora, os discípulos, eles estavam ali próximos a Jesus, ouvindo os ensinos de Jesus. A Bíblia fala também, no livro de Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, relatando ali o livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer que ele foi usado por Deus para mostrar tudo aquilo que Jesus não somente fazia, para relatar não somente o que Jesus fazia, mas também o que Jesus ensinava. Então não é buscar Jesus só pelo que ele faz, é buscar Jesus pelo que ele ensina. Nós podemos ser curados, nós podemos receber um milagre, nós podemos receber uma bênção, irmãos. Tudo isso é bom, mas o mais importante de tudo é o ensino. Porque é o ensino que vai nos transformar, é o ensino que vai nos libertar, é o ensino que vai nos salvar. É o ensino. É a gente crer em Jesus assim como diz as Escrituras, porque senão corre o risco da gente ser enganado. Então vamos aqui continuar a leitura. O atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Então, viver em santidade em qualquer época da jornada cristã, né? Me lembrou da pregação que teve domingo lá na igreja, irmãos. O pastor Esmeralda, ele pregou isso, né? E nós temos que estar dentro da arca o tempo todo. Não é só dentro da igreja, né? Mas aonde a gente for, a gente tem que estar dentro da arca de Deus. Ou seja, a gente tem que estar na presença do Senhor em todo tempo, em todo lugar, em todo momento. Então, esses últimos dias que o apóstolo Paulo estava falando aqui, e essa degradação moral, nós vamos estar lendo aqui através de um texto. Esse texto nós já lemos na lição passada. Você que perdeu, você pode ir no YouTube ou no Facebook, que tem todas as lições lá. Então nós vamos ler este texto para os irmãos entenderem melhor essa degradação moral que o homem vai estar vivendo nos últimos dias. Vou estar colocando aí na tela para os irmãos estar acompanhando também. Então diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler até o 5, diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tá vendo aí os últimos dias? E aqui continua, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Continuando, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos,
mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aqui no 5, para terminar, diz assim, ó, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Forte, né, irmãos? Então, essa é a degradação moral em que essa lição vai estar nos ensinando, que o homem vai estar cada vez mais aí, irmãos, vivendo essa degradação moral, e o ensino progressista contribui para isso. Só lembrando, os irmãos que chegaram depois, né? Progressista vem de progresso. E como eu falei, progresso é uma coisa boa. Todos nós podemos querer progredir, sim. Nós podemos querer, isso não tem problema nenhum. Progredir, ter progresso na nossa vida, material, espiritual, não tem problema. O problema do ensino progressista é que eles ensinam progresso sem Deus. Só para relembrar os irmãos e também os irmãos que chegaram depois, né? Só para os irmãos entenderem. É um progresso sem Deus que eles ensinam. Amém? Baseado aí na capacidade do ser humano. Nosso irmão Marcos Roberto também, que Deus abençoe para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui continuar, irmãos, a leitura em nome de Jesus. Continuar aqui, deixa eu colocar no slide aqui, vamos continuar. Subtópico 2, a erosão da ortodoxia. Só lembrando os irmãos que nós já aprendemos isso nas lições passadas. O que é ortodoxia? A ortodoxia é o ensino reto. É um ensino, podemos dizer numa linguagem popular, é um ensino raiz. É um ensino correto, é um ensino reto. É a base de tudo. É a ortodoxia bíblica. Então vamos estudar sobre isso, a erosão da ortodoxia. Erosão é algo que se degrada, né? É algo que se acaba. E aqui vai dizer no subtópico 2. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Irmãos, tem muitos que usam a própria teologia para desacreditar a palavra de Deus. Você sabia disso? Alguns até usam a teologia, a própria teologia, para desacreditar a palavra de Deus. Ou para diminuir a autoridade da Bíblia, a autoridade da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Tem muitos teólogos aí ensinando, teólogos, pregadores, ensinando que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, na verdade, a Bíblia não contém, ela é a própria palavra de Deus. A Bíblia é como se fosse Jesus em letrinhas, irmãos. Essa é a Bíblia, né? A Bíblia fala, lá no Evangelho de João, no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos substituir o verbo por palavra? Então a Bíblia diz, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus. Note, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dele, da palavra, né? E nada do que foi feito se fez, irmãos. Então a palavra, né, é o próprio Jesus Cristo. Amém? Então a Bíblia é Jesus em letrinhas. Vamos aqui continuando. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento. Olha só que interessante, irmãos. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e o resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui falou de entretenimento. E aqui só dando uma pausazinha, quero falar de algo importante. Irmãos, nós não podemos querer dar um crescimento para a igreja de qualquer jeito, né? Porque aquilo que a gente usar para dar o crescimento para a igreja vai ter que ser aquilo que nós deveremos manter para que essa igreja continue crescendo. Vou explicar melhor para os irmãos. Por exemplo, se eu usar um entretenimento para dar o crescimento para a igreja, as pessoas vão se acostumar ali com o entretenimento. O dia que não tiver entretenimento, as pessoas não vão querer mais frequentar a igreja. Tá vendo? Então aquilo que a gente usa para dar crescimento vai ser aquilo que nós vamos ter que manter para continuar ali com o crescimento na igreja. Então a igreja ela deve crescer através da oração e da palavra. Oração, palavra, comunhão, a obra do Senhor.
Mas a base principal, a oração e a palavra. Tem que ser a oração e a palavra, irmãos, que tem que dar o crescimento para a igreja, porque aí vai ser um crescimento saudável. Porque o entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. Amém? O entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. Então, se eu usar o entretenimento, eu nunca vou poder parar de usar, porque o dia que eu parar, as pessoas param de ir para a igreja. Mas se a gente usar a base, né, que é a palavra de Deus, a palavra e a oração, a igreja vai crescer, e a igreja vai crescer de uma forma correta, de uma forma saudável. Então as pessoas vão estar ali firmadas na igreja, irmãos, independente, né, de entretenimento, de cantor famoso ou de pregador famoso. Não, as pessoas vão estar ali por causa da palavra. Nosso ministério não é muito grande, né? Não tem muitos membros, mas graças a Deus, irmãos, o que a gente procura ali se basear no ministério é se basear na palavra. Então os irmãos que estão conosco, os irmãos que continuam conosco e vão continuar conosco, eles não vão ali por causa de pregador de fora, eles não vão ali por causa do profeta que vai revelar tudo, não vão ali por causa de uma banda famosa, não. Eles vão ali por causa da palavra que é pregada. E é isso que tem que dar o crescimento para a igreja, o crescimento saudável para a igreja. Amém? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Muitas igrejas também, às vezes, usam muito movimento, né? Nós somos pentecostais, irmãos. Nós somos pentecostais, nós gostamos muito, né, da demonstração de poder do Espírito Santo, das experiências espirituais. Nós cremos e nós gostamos muito das experiências espirituais. Mas muitas vezes as igrejas usam muito movimento, quer muito movimento e o tempo todo movimento, e as pessoas ficam acostumadas com movimento, mas às vezes ali a palavra não está sendo pregada da maneira que tem que ser. Às vezes tem muito movimento, muita revelação, muita profecia, muita língua estranha, mas às vezes a palavra é 10 minutos, 15 minutos para a palavra. Então as pessoas ficam ali, né, firmadas no movimento e não na palavra. Então a palavra de Deus, através da palavra, nós vamos experimentar o verdadeiro poder do Espírito Santo. Isso que é bom, e não vamos ser enganados por espíritos enganadores. Então, continuando aqui, ó. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito. Tudo isso nós estamos falando, irmãos, quando se despreza o ensino bíblico, viu? Aí o que acontece? Ó? A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus pode até nos constranger, irmãos, mas ela nos transforma. Isso que eu destaquei aqui é muito forte, ó, porque diz: a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, né? E sendo incapaz de ser instrumento de transformação do quê? Do caráter das pessoas. Irmãos, qual é o maior milagre? O maior milagre é o milagre da transformação. Jesus, ele deu muitas vistas ali aos cegos, fez paralíticos andarem, né, ali, ressuscitou até mortos. Mas nós podemos dizer que o maior de todos os milagres é o milagre da transformação. A transformação no caráter. Porque senão corre o risco da pessoa ser ali curada de uma doença, de uma enfermidade, mas não receber a salvação. Agora a transformação é que nos salva. O primeiro milagre de Jesus, qual foi? O milagre da transformação. Ele transformou a água em vinho. Então, sem a palavra de Deus, sem dar valor à palavra, aos ensinos, à doutrina bíblica, a igreja perde o poder. E olha só essa referência que nós vamos trazer agora. Ó, colocar aí para os irmãos. Olha essa referência que nós vamos trazer agora. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha, não me envergonho do evangelho de Cristo, por quê? Porque é poder de Deus para transformação, irmãos. É esse poder que Deus quer que a gente experimente. O poder da transformação que vai transformar a nossa vida. O alcoólatra vai virar ali um homem de Deus, um pregador da palavra, um diácono, um evangelista, um pastor, e mesmo que não tiver cargo na igreja, mas vai virar um homem de caráter, um pai de família honrado, um pai de família fiel, porque a Bíblia transforma o nosso caráter. E o que é caráter? É aquilo que você é quando ninguém está te olhando. Isso é caráter.
Porque a gente mantém uma aparência na frente das pessoas, a gente se esforça para isso, né? É até fácil. Agora o difícil é manter o caráter quando ninguém está vendo, né, irmãos? No escondido, quando ninguém está olhando. Isso é o caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar a nossa lição. Eu já vou estar passando aqui para o próximo tópico. Próximo subtópico, aliás. Subtópico 3, a corrupção da fé. Vamos lá. Com o caráter humano maculado, e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. A repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Irmão, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5 que nós lemos aqui, que nos últimos dias os homens serão cada vez mais depravados, resumindo tudo, né? Não está falando ali só do mundo não, viu? Essa carta a Timóteo foi escrita à igreja. Então, dentro da igreja também vai ocorrer essa degradação moral, a degradação do caráter, por causa de ensinos errados. Tem muitos cristãos sendo enganados por esses ensinos progressistas. E nós vamos explicar melhor o que significa esse ensino progressista também, irmãos. O ensino progressista, ele se baseia ali em um homem melhorar de vida, progredir, mas só leva para a área social, para a área material, mas despreza o espiritual. Amém? Então nós falamos um pouquinho disso na lição passada e nessa lição nós vamos continuar falando sobre isso. Olha só aqui. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Tem a questão também dos hereges, que nós vamos aqui estar lendo aqui para os irmãos também uma passagem muito forte. Olha só. Deixa eu só voltar aqui, irmãos, para a gente não perder aqui o fio da meada, né? Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral e etc. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Então vai vir um juízo divino, né? Sobre tudo isso, sobre esses enganos, sobre essas heresias e sobre também essa degradação moral, irmãos. Primeiro vamos falar aqui rapidamente dos hereges. Olha só como os hereges agem, irmãos. Olha só como os hereges agem. Vou botar aqui mais um texto na tela aqui para os irmãos verem um negócio. Romanos capítulo 16, versículo 17. Olha só. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Prestou atenção no que está falando aqui, ó? Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Então, aqueles que promovem escândalos, heresias, contra o quê? Contra o ensino, contra a doutrina que nós aprendemos. E aqui diz a recomendação, desviai-vos deles. E aqui continua, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Preste atenção nesse finalzinho aqui, irmãos. Ó. Com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Palavras lisonjas, palavras suaves. Essa é uma tática que os hereges eles usam para conseguir conquistar a mente e o coração das pessoas. Palavras agradáveis, palavras suaves, palavras lisonjas. Ou seja, aquilo que massageia o ego, aquilo que agrada o coração. São essas palavras que os hereges usam. Para quê? Para conquistar as pessoas. Para conquistar a confiança das pessoas. Porque, irmãos, nós, seres humanos, nós temos essa tendência de querer ouvir apenas aquilo que nos agrada. De querer ouvir apenas aquilo que nos faz bem. Essa é a nossa tendência. Nosso ego quer ser massageado. Nosso coração quer ser agradado.
Mas a palavra de Deus nem sempre vai agradar. Às vezes ela vai entristecer. Às vezes ela vai machucar. Só que a palavra de Deus fala que a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Agora a tristeza segundo Deus pode produzir tristeza, mas produz também arrependimento para a salvação. Então às vezes nós vamos ser corrigidos, nem sempre nós vamos gostar, mas isso produz dentro de nós um fruto de justiça, irmãos. Um arrependimento que nos leva a rever os nossos atos, a rever a nossa vida e sermos salvos. Agora nós temos que ter cuidado. O falso profeta, ele usa essas táticas de lisonjear, bajular. O bajulador, ele procura te agradar por interesse. Não é porque ele te ama, é por interesse. Então esse evangelho aí que só fica falando, que Deus está dando, Deus está fazendo, e é o milagre, receba. É o evangelho do receba, né? Receba, receba, receba. Tome muito cuidado com esse evangelho, porque esse evangelho pode estar te enganando. Esse falso evangelho, né? Esse pseudo-evangelho pode estar te enganando. E ali os falsos profetas, os lobos em forma de cordeiro, vai querer ali bajular aquela pessoa para conseguir algo da pessoa. Às vezes para viver da lã das ovelhas, né? Para viver ali da lã e das gorduras das ovelhas. Mas não é porque amam as vidas, mas é porque estão interessadas em algo que as vidas podem dar. Então tome muito cuidado disso. Hoje em dia existe muita pregação antropocêntrica, que é o homem no centro. Muita pregação ali que massageia o ego. Muitos pregadores coach, né? Virou moda aí a questão do coach. Coach, eles usam técnicas humanas para te ensinar a progredir, para te ensinar a vencer. São técnicas. Pode até dar certo por algum tempo, irmãos, mas não dá certo por todo o tempo. Não vai te trazer a vida eterna. Pode até fazer você conquistar algo nessa terra, você progredir nessa terra, você avançar nessa terra, pode até fazer isso, irmãos. Mas é algo passageiro, não é algo eterno. A semente que Deus planta dentro de mim e de você é uma semente eterna, que vai dar fruto por toda a eternidade. Não somente nessa terra, mas por toda a eternidade. E Jesus Cristo falou que qualquer um que largar, né, tudo dessa terra por amor a Ele, essas pessoas vão ter 100 vezes mais nessa terra e no mundo vindouro também. Então tem como você prosperar, tem como você progredir, tem como você avançar nessa terra colocando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. E aí as demais coisas são acrescentadas. Mas a vida espiritual tem que ser em primeiro lugar. Então o progressismo é o ensino que ensina que o homem tem que prosperar de qualquer maneira, mas desprezando os valores morais e espirituais. Então isso não é de Deus. O ensino progressista ensina sim, irmãos. Acabar com a desigualdade social, acabar com o racismo, acabar com tudo isso, acabar com a violência. Eles ensinam isso. Só que ensinam sem Deus. Eles pregam que nós não precisamos de Deus para isso. É por isso que nós vivemos uma situação em que os pastores estão sendo cada vez mais perseguidos, está cada vez mais querendo se proibir pregar a palavra de Deus, proibir pregar a Bíblia nas escolas e em todos os lugares. Estão querendo proibir a Bíblia, proibir o cristianismo, porque eles acham que eles não precisam disso para progredir. Amém? Então eu destaquei aqui também, vou estar colocando para os irmãos aqui no finalzinho, ó, só para a gente encerrar aqui esse tópico. Ó. Com isso, irmãos, o que vai acontecer? Vai acontecer que as coisas vão começar a ser toleradas. O pecado vai começar a ser tolerado. O pecado, como a prostituição, nós vemos cada vez mais o mundo de mal a pior nessa área, né? Cada vez mais indecência, depravação. Então vem a prostituição, ideologia de gênero, essa ideologia criada diretamente do reino das trevas, né? Que diz que a pessoa não é aquilo que o sexo dela define, não. A pessoa ela é o que ela quer ser. Se uma criança, se um menino, por exemplo, um menino se sente menina, então é porque o menino na verdade é uma menina no corpo de menino. É isso que eles pregam, né? Então se a menina se sente um menino, então a menina na verdade é um menino. Eles pregam que o ser humano é aquilo que ele sente e não aquilo que o seu sexo biológico diz. E a Bíblia fala, né? Que Deus criou homem e mulher. Não criou um terceiro sexo. Então criou homem e mulher. Essas ideologias eles estão querendo implantar na cabeça das nossas crianças. E muitos pais desapercebidos, muitas vezes, podem até estar correndo o risco de nem perceber isso, né? Só que é algo muito perigoso, irmãos. Tome muito cuidado com essa ideologia de gênero. Já estão querendo aí criar leis que se a criança quiser mudar de sexo,
ela pode mudar de sexo sem o consentimento do pai. Eles estão querendo já obrigar os pais a terem que aceitar ali de qualquer jeito e nem precisar de permissão dos pais. Estão começando com a idade de 14 anos, já estão querendo implantar isso até no SUS, aqui no nosso Brasil, viu? Se você não está sabendo ainda, aqui no nosso Brasil estão querendo implantar isso. A própria ministra da Saúde, a nossa ministra da Saúde, é a favor disso, de implantar a mudança de sexo para criança de 14 anos. Aí eu te pergunto, uma criança de 14 anos já tem discernimento suficiente, irmãos, para tomar uma decisão? Porque essa decisão sempre vai ser influenciada pelo inimigo. Não tem como falar que isso vem de Deus, né? Agora uma criança de 14 anos, eu te pergunto, ela pode dirigir? Não pode. Ela pode responder por crime? Não pode, né? Não pode nem ficar presa. Agora já estão querendo impor, né, que as crianças, a partir de 14 anos, podem trocar de sexo. Tá vendo como isso é uma doutrina diretamente do reino das trevas? Então vem a questão da ideologia de gênero, as drogas. O STF, Supremo Tribunal Federal do nosso país também, já está aí votando. A última vez que eu acompanhei estava 4 votos a 0. Para quê? Para liberar as drogas. Liberar as drogas, é o ensino progressista. Agora você está entendendo melhor, né, o que é o ensino progressista? Liberação das drogas. E aqui fala o aborto. Liberação do aborto também, já estão querendo se legalizar o aborto. E no final aqui, ó, o relativismo moral. Relativismo moral. Irmãos, aborto é tanta contradição o aborto, né? Porque às vezes o movimento feminista defende o aborto. Ou seja, mulheres que defendem tirar a vida dos filhos. Movimento feminista. Não é só o movimento feminista, né? Mas o movimento feminista, eles atuam, né, muito forte nessa área de querer legalizar o aborto, que o aborto seja legalizado. Aí eu penso, né? O movimento feminista diz que defende a vida. Não é uma contradição muito, muito grande? Defende a vida, mas quer matar um bebê no ventre da mãe? Irmãos. E se essas mulheres que defendem o aborto, irmãos, tivessem sido abortadas, elas existiriam? Não existiriam, né? Então como é que elas podem defender a morte de um bebê? Então é muita contradição, irmãos. Não se sustenta. É um argumento que não se sustenta. Então vamos continuar aqui, ó. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Então tudo isso, né, não vai ficar impune. Vem o juízo divino sobre tudo isso, tá bem? Então nós já vamos continuar aqui, ó. Tópico 2, irmãos, para avançarmos aqui. As teorias progressistas. Vamos lá, subtópico 1, a desconstrução da Bíblia. Os progressistas, eles querem desconstruir a Bíblia, né, a palavra de Deus, a família também. Vamos estar falando sobre isso. Então olha só, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Liberalismo, o nome já diz, né? É ser liberal, é liberar tudo, né? Tudo tá valendo, tudo é de Deus e é tudo certo, né? E vamos lá. É o liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Então eles dizem que a Bíblia não é inerrante. Eles dizem e eles pregam que a Bíblia contém erros, né? Que a Bíblia pode até ser um livro histórico, mas não é um livro divino. Muitos vão querer ensinar isso. Só que a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. E aqui continua. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem como centro. O progressismo, ele prega isso, o homem no centro. É o sucesso do homem, é a vitória do homem, é o homem, é o homem, é o homem, mas para isso eles tiram Cristo do centro. Para o progressista, Cristo não pode ser o centro, porque se Cristo for o centro, vai bater de frente com as ideologias que eles pregam, com os ensinos que eles pregam. Então, nós vivemos um tempo, né, de muita polarização, muita divisão da parte política também, né? Mas o cristão, ele tem que ter a consciência. Ele tem que ter a consciência dos valores, princípios que ele defende e que a Bíblia defende. Não somos nós que inventamos, né? É a Bíblia que defende. Tem que ter consciência desses valores também, irmãos. Na hora de exercer o seu direito como cidadão. Na hora de votar, você tem que saber o que a Bíblia defende, o que Deus defende. Tem que saber isso, amém? Para que essas práticas não sejam cada vez mais espalhadas, né?
prejudicando cada vez mais os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade de dar um futuro melhor para o nosso filho. Ah, pastor William, mas isso é as profecias que estão se cumprindo? É porque Jesus está voltando? Amém, irmãos, as profecias estão se cumprindo. Mas nós ainda temos uma missão nessa terra. A missão de sermos sal e ser luz nessa terra. Amém? Então vamos continuar aqui, ó. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana. Isso é muito forte, né? Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Tá vendo? Tudo isso é a doutrina progressista. Olha só o que eu destaquei aqui, ó. O parâmetro progressista é de reinterpretação das escrituras para satisfazer a consciência humana. Então, o ensino progressista, ele quer que a Bíblia se adapte às nossas vontades, que a Bíblia se enquadre nos nossos prazeres, nas nossas vontades, irmãos. Mas não é a Bíblia que tem que se enquadrar a nós. Somos nós que temos que nos enquadrar na palavra de Deus, irmãos. Então nós vamos ler aqui mais uma referência. Vou colocar aí na tela para os irmãos. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que diz sobre os últimos dias também. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmão, se existe uma doutrina sã é porque existe uma doutrina doente também, né? Então aqui fala de uma sã doutrina. A doutrina sã, saudável, produz homens saudáveis. A doutrina doente vai produzir homens doentes e mortos também. Então continua aqui, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, ou seja, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Que fala... E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desviarão o ouvido da palavra de Deus, da Bíblia, da verdade, e se voltarão às fábulas. Nos últimos tempos, irmãos, as pessoas vão procurar aqueles mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Teve uma polêmica aí, não sei se os irmãos acompanharam, né, na internet aí, nos noticiários aí. Teve uma polêmica de uma pregadora, uma jovem pregadora, não vou expor o nome aqui, né, porque não vem ao caso. Mas uma jovem pregadora, acho que ela tem 14 a 15 anos, não sei. Aí ela foi para uma festa, onde essa festa, se eu não me engano, era de casamento, né? Essa festa ali, de casamento ou era de aniversário, não sei, do amigo dela. E esse amigo dela, ele é casado com outro homem. Ou seja, um homem casado com outro homem. Ela disse que foi lá para evangelizar. Amém, irmão, se foi lá para evangelizar, mas não foi isso que nós vimos. Porque... vazou, né? Soltaram vídeos dela, tudo na festa. E ela estava lá, irmãos, só lançando palavras de profecias, de bênção, né? Ah, que Deus vai fazer, Deus está realizando o seu sonho, você é um sonho de Deus, Deus está realizando o seu sonho, Deus está dando, Deus está fazendo. Em momento nenhum, ela levou ali o evangelho de confronto. Não levou o evangelho ali, irmãos. Porque muitas vezes Deus vai nos levantar como profeta para chegar e falar, ó, Jesus te ama, Deus te ama, você é sim um escolhido de Deus, mas não tem como ficar nessa vida. A palavra que ela levou é como se fosse uma palavra de aprovação. Como se Deus estivesse aprovando aquilo ali. E nós sabemos que Deus não aprova. Então não foi uma palavra de confronto, foi uma palavra de aprovação. Então isso aconteceu, né? Ficou famoso aí nas redes sociais aí, essa situação, né? Esse vídeo. E aí sabe o que acontece? As igrejas começaram a cancelar as agendas dessa pregadora. As igrejas ali começaram, né, algumas igrejas começaram a se revoltar ali, algumas não concordaram com essa atitude dela e começaram a cancelar essa agenda dela. E quando começou a cancelar essa agenda dela, irmãos, ela apareceu chorando muito. Chorando, dizendo, as igrejas estão cancelando a minha agenda, por quê? Estão me discriminando, é o ódio. Mas não é, irmãos, não é. É porque realmente, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aqui foi dito que vai ter até o juízo, né, o juízo divino, se a gente pregar um falso evangelho. Então, se eu começar a pregar um falso evangelho, mentir para as pessoas, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, eu vou sofrer consequências disso aí também. E a consequência que, infelizmente, essa jovem sofreu foi isso, né? De ter as agendas canceladas.
Mas nós acreditamos ainda, né? Nós cremos que ela pode ainda voltar para o Evangelho, voltar para a palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Então, continuando aqui, o progressismo também prega que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social. Ou seja, é só melhorar socialmente as desigualdades e aí pronto, o homem vai ser vencedor. Mas não é isso, né, irmãos? Deus não quer salvar só o nosso corpo, só o nosso social. Deus, ele quer salvar o nosso espírito, alma e corpo. Para Deus, né? Tudo isso é importante. Então nós vamos lá continuar. Vamos avançando aqui, irmãos. Vamos continuar para o subtópico 2. E aí nós já estamos quase adentrando o último tópico para nós estarmos encerrando aqui, né? Não demorar muito, não passar muito do horário. Então vamos lá. Subtópico 2. O teísmo aberto. O que é isso, pastor William? Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado. Irmão, simplificando, o teísmo aberto é um absurdo isso, né? Simplificando, o teísmo aberto, ele prega isso, que Deus é limitado. Olha só, para a gente entender melhor. Que Deus é limitado e não conhece o futuro em detalhes. Não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Olha só, irmãos. Uma explicação aqui para os irmãos entenderem o que é teísmo aberto. Teísmo aberto, eles pregam um Deus pequeno, né? Um Deus limitado. Eles pregam como se fosse assim, ó. É como se Deus soubesse que você vai, no sábado, que você vai para uma pizzaria comer pizza. É como se Deus soubesse que no sábado você vai comer pizza com sua família. Mas Deus não sabe o sabor que você vai escolher. É como se fosse assim. Ele sabe que você vai comer pizza, mas não sabe o sabor que você vai escolher. Esse é o Deus que esse teísmo aberto prega, né? É um verdadeiro absurdo, irmãos. É um verdadeiro absurdo, porque olha só o que a palavra do Senhor diz. Vou colocar aqui mais uma referência para os irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 46, versículo 9. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para os irmãos. Versículo 9 ao 10. Olha o que diz. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Olha só o versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Sabe o que mostra aí? A onisciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas, a presciência de Deus, que Deus sabe de todas as coisas antecipadamente, e mostra também a soberania de Deus, que Deus, ele faz toda a vontade dele, que o conselho dele vai ser firme e ele fará toda a sua vontade. Então aqui fala, irmãos, que Deus é um Deus que anuncia o fim desde o começo. Desde o princípio, Deus já anuncia o fim. Quando o homem pecou, né, ali no Jardim do Éden, Deus já tinha falado para o homem também, ó. Vai surgir do ventre da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus já estava anunciando o fim do diabo, né, desde o princípio. Então esse é o nosso Deus, amém? Então continuando aqui, ó. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Então fala que as coisas dependem, todas as coisas que vão acontecer, né, depende das ações livres dos homens. Mas não é, irmãos. Deus, ele nunca perdeu o controle da história. Deus não perdeu as rédeas da história. Nós podemos mudar algumas situações nas nossas vidas, né? Nas nossas vidas, nós podemos sim mudar algumas situações nas nossas vidas devido às nossas escolhas. Às vezes Deus tem algo para nós e a gente escolhe outra coisa, né? Isso pode acontecer. Agora, o controle de toda a história está nas mãos de Deus. No final, toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus, ele vai ser concretizado. Porque uma maneira simples de explicar é o seguinte: Deus é soberano? Ninguém duvida disso, Deus é soberano. Mas na sua soberania, ele resolveu nos dar o direito de escolha também. Então as minhas escolhas vão me afetar. Mas as minhas escolhas não vão afetar o plano de Deus. Não vai, sabe por quê? Porque Jó, ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor tudo sabes e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deu para entender, irmãos? As minhas escolhas e decisões afetam a minha vida.
mas não afeta o plano de Deus, o plano soberano de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Então vamos lá. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe de todas as coisas antecipadamente. Ou seja, isso é um absurdo, né? Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. E a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora os seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Então é só heresia acima de heresia, né, irmãos? Nesse finalzinho aqui que diz que se Deus é soberano, não vale a pena orar a Ele, irmãos. É algo assim, é um ensino do inimigo, né, para as nossas vidas. Porque a Bíblia fala que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, teísmo aberto, só para aprender um pouco, foi isso, né? É um teísmo aí, é uma ideologia, é um ensino que limita a Deus. Então, já podemos prosseguir para o subtópico 3. Vamos lá para o subtópico 3. A teologia da demitologização. É um nome muito difícil, isso, irmãos? Vamos aqui bem devagarzinho. A teologia da demitologização. Em 1958... Rodolph Bultmann propôs um programa de, esse nome bem difícil que os irmãos estão lendo aí, do texto bíblico. O mito, aqui fala de mito, né? Que fala da questão de mito. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Daqui a pouco os irmãos vão entender. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados ou tirados, né, os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Irmãos, essa palavra, ela tem transformado milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de vidas, né? Então, o que esse nome bem difícil que nós lemos aqui quer dizer? Quer dizer que existe uma doutrina também, um ensino, em que quer dizer que a Bíblia, ela possui partes, né, que são verdades e partes que são mitos. Quer se introduzir mitos na Bíblia. E o mito é algo que não é verdadeiro. É algo que vem ali de uma fábula, de uma mentira, né? Mas nós sabemos que toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, ela é fiel e ela é verdadeira. Todos os milagres da Bíblia existiram e nós continuamos experimentando milagres de Deus até nos dias de hoje. Amém? Então essa questão aí, ó, que eu destaquei no final, confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Irmãos, nada pode abalar a nossa fé. Nada pode abalar a fé do cristão. Por mais que queiram aí desconsiderar a Bíblia, desqualificar a Bíblia, irmãos, não deixe que nada, nenhum ensino demoníaco desse abale a sua fé. Para isso, a Bíblia fala que a fé, ela vem do ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que até começam a desacreditar da Bíblia e muitas pessoas vão para o caminho da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono deliberado da fé, ou seja, o abandono proposital da fé. É você abandonar a sua posição de fé. Isso é apostasia. E muitos estão caindo na apostasia, muitos ainda vão para o caminho da apostasia, irmãos. E a única maneira de nós não irmos para esse lado da apostasia é realmente a gente crer na palavra de Deus, a gente estudar a palavra de Deus, a gente se alimentar cada vez mais da palavra de Deus, porque a fé, ela vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento da nossa fé, e se a gente deixar de se alimentar, nós vamos perder a fé. Isso é muito perigoso. Glória a Deus.
Então vamos aqui para o próximo tópico, irmãos. Último tópico para nós estarmos encerrando aqui. Último tópico. Tópico 3 tem como título Refutando o ensino progressista. Subtópico 1. Reafirmando a autoridade bíblica. Beber uma aguinha aqui, irmãos. Subtópico 1. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, né? Vai dizer que toda palavra de Deus é divinamente inspirada e ela é fiel ali para nos instruir em justiça, corrigir, redarguir, né? É a palavra de Deus. Homens santos falaram através do Espírito Santo. Então aqui diz, e validar o princípio de sola escritura, instituída na reforma que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Como eu falei, já estão querendo se reinterpretar a Bíblia, já estão querendo até reescrever a Bíblia, viu, irmãos? Até isso aí já estão querendo fazer. Quando eu estava estudando essa lição, eu fiz uma pesquisa, e eu vi ali que eles já estão pensando, as autoridades, irmãos, já estão pensando, né, em fazer o quê? Em não mudar a Bíblia, né, escrita. Não, a Bíblia escrita eles não estão pensando em mudar agora, não. Mas as Bíblias digitais que forem lançadas daqui para frente, já tem estudos, né, de governantes querendo fazer o quê? Mudar algumas palavras das Bíblias digitais. Por que eles querem mudar algumas palavras das Bíblias digitais? Porque eles consideram algumas palavras ofensivas. Eles consideram que algumas palavras são ofensivas, que ofende. É aquilo que eu falei, né? O ser humano, ele não quer ser confrontado. Então já estão querendo tirar algumas palavras da Bíblia. Então no finalzinho aqui desse tópico diz assim, ó, desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Então querer acrescentar ou retirar alguma coisa da Bíblia, isso é uma soberba do ser humano. Isso é uma presunção do ser humano. Isso é quando o ser humano se torna presunçoso, irmãos. E sabe o que a palavra de Deus fala? O perigo de tudo isso? Olha só, colocar aí na tela para os irmãos. Apocalipse capítulo 2. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 22, perdão. 22. Tá no versículo 19, né? Começa no versículo 18, ó. Apocalipse 22, 18 e 19. Diz assim, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Tá vendo? Se alguém acrescentar. Então, se alguém acrescentar, vai ter consequência. Agora olha só o 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Tá vendo, irmãos? Então existem essas duas situações. Tem pessoas que não acrescentam nada na Bíblia, que não acrescentam, mas querem tirar. Tem pessoas que não tiram, mas querem acrescentar. Ah, aqui diz assim, mas não é bem assim, é assado, quer acrescentar, né? E tem pessoas que fazem as duas coisas. Acrescenta e tira. Isso vai ter consequência, irmãos. Porque a Bíblia fala, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Dito isso, vamos para o subtópico 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. Então não é só
não é só evangelizar, não é só ganhar vidas, né, irmãos? A missão da igreja não é só ganhar vidas, mas é fazer discípulos. Jesus Cristo ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o ide, ganhar almas, né? Mas aí fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. E ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, além de ganhar, é ensinar. O id é o evangelismo. A gente faz o evangelismo, né? Tudo é o id do Senhor. No evangelismo, uma visita que você faz, né? Um conselho que você dá, uma pregação que você faz, esse é o id. Agora, o discipulado é isso que eu e você estamos fazendo aqui. É o estudo da palavra de Deus. Amém? Mesmo as pessoas, como eu falei, né? Se interessando cada vez menos, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo não tendo tanto interesse assim, nós temos que continuar a fazer a nossa parte. Já tem uns 5 anos, né, que nós damos estudo bíblico, já demos muito tempo presencial, agora estamos nesse formato virtual também, né, irmãos? Mas se for da vontade de Deus de voltar presencialmente, a gente volta presencialmente também, mas nós nunca desistimos. Esses dias minha esposa estava falando lá, né, que encontrou com uma vida, né? Essa vida eu nem sabia que acompanhava o estudo. Aí minha esposa falou: olha, eu encontrei com a vida, né? Com essa vida lá na padaria, com a irmã em Cristo Jesus, né, irmão? Na padaria. E essa irmã falou: nossa, graças a Deus que o pastor William nunca desistiu do estudo bíblico. Eu tô acompanhando, eu tenho acompanhado ele. Graças a Deus ele nunca desistiu. Porque com certeza ela ouviu a palavra ali, sentiu tocada pela palavra. E ela falou: e o que nós precisamos é disso mesmo, é de palavra, porque tá tendo muita enganação. Ela falou isso, irmãos. Então, nós não podemos desistir. A minha parte é essa, ó. É chegar aqui, é fazer a live, é deixar gravado. Quem não pode assistir no momento ao vivo, assiste depois, né? Mas a minha parte é essa. Agora, nós não vamos obrigar ninguém a assistir, a ouvir, a aprender. Não. Não tem como a gente obrigar ninguém. Vai da consciência de cada um. A consciência de cada um saber da importância desse estudo. Esse estudo é do Ministério Segundo o Coração de Deus, mas serve para irmãos de todos os ministérios. Agora, os irmãos do Ministério Segundo o Coração de Deus têm que ter essa consciência também, né, da importância desse estudo. E aí vai dar consciência de cada um, comprar a sua revista, acompanhar, né, no momento que for mais apropriado, acompanhar, né? Aí compra a revista e acompanha. E a nossa parte é essa, é continuar fazendo, né, esses estudos, preparando tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos aqui, ó. A grande comissão, né? Falamos da grande comissão. A incumbência é tanto da formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Aquilo que eu falei, evangelizar e ensinar. Ganhar as almas, mas também cuidar das almas, né? Não é só ganhar, mas é cuidar. Ó, nossa aluna aí, nossa irmã Nilde Villanova. Irmã Nilde Villanova, irmãos, é das antigas, né? Como se diz. Há muito tempo ela acompanha. Acompanhava quando eu estava no Ministério Resgate, acompanha até hoje. E ela gosta dos estudos, ela gosta das lives, né? No YouTube ou no Facebook. Está sempre acompanhando, né? E tem irmãos que nunca pararam de acompanhar. Então é a bênção do Senhor para as nossas vidas, né? Então, continuando aqui, irmãos, ó. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. O que o pastor estava falando agora? Dedicação ao quê, irmãos? Ao ensino. E não é só o pastor se dedicar a ensinar, é os irmãos se dedicarem a aprender também. Irmãos, nós nunca podemos parar de aprender, para a gente nunca também parar de ensinar. Porque se a gente parar de aprender, nós vamos parar de ensinar também. E se a gente parar de aprender, nós vamos esquecer tudo aquilo que nós já aprendemos. Então nunca podemos parar, porque nós nunca vamos saber de tudo, né? Aqui continua. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Olha, irmãos, é primordial na transformação da velha natureza. Quer ser transformado, irmãos? Estude a palavra de Deus. Quer ser transformado? Se dedique à palavra de Deus. E aqui continua. Transformação da velha natureza, né? Formação do caráter cristão, resultando no jesuíno, né? Lembrei do jesuíno, lembrei do meu irmão jesuíno, meu Deus. Irmão genuíno. Resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Aquilo que nós falamos no começo, né? A igreja só vai crescer de uma maneira saudável através da palavra do Senhor.
Amém, irmãos? Glória a Deus. E você também vai crescer. Sua família vai crescer, seu ministério vai crescer através do ensino, através do estudo. Vamos lá, continuando aqui. Tem irmãos, né, que trabalham, estudam ou tem outras atividades que não pegam o estudo na live, né, ao vivo, mas pegam depois. E é bênção do Senhor, né? Os irmãos compram a revista, então é bênção. E eu dou essa sugestão também. Compre a revista que você vai entender cada vez mais. Vamos lá, subtópico 3. Enfatizando a santificação. Esse é o último subtópico, irmãos, para a gente encerrar aqui. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego... Agora, ler em grego é complicado, viu, irmãos? Ler em grego é complicado, viu? Mas eu vou falar só o que significa. O verbo santificar vem do grego, que significa separar, purificar, consagrar. Então, santificação é isso, né? Santificação é se purificar, é se separar e se consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo ágios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Tá vendo a importância da santificação? É para nos manter separados do pecado e consagrados a Deus. A Bíblia fala, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, continuando aqui, ó. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Então, Deus ele começa a boa obra e ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Mas nós temos que passar por este processo. A santificação é tanto um processo ali, é um processo instantâneo, mas também é um processo relativo. Relativo não, irmãos, progressivo, né? É um processo tanto instantâneo como progressivo. Ou seja, você é separado por Deus quando aceita Jesus como Salvador, mas aos poucos Jesus vai trabalhando ali na sua vida até o dia de Cristo. É como um filtro de barro, né? Eu costumo dar esse exemplo. A santificação é como um filtro de barro. Quem já tomou água no filtro de barro sabe, né? A primeira água que você toma ali ainda está com gosto de barro. Mas ali você vai colocando a água, esvaziando e enchendo de novo, colocando água, esvaziando e enchendo, a água vai passando pela vela, até que todo o gosto ali da água, né, sai e você começa ali depois a tomar água sem sentir o gosto. É como se fosse o processo da santificação. A água, que é a palavra de Deus, vai nos limpando cada vez mais, até a gente não ter mais o gosto do mundo, né, irmãos, nas nossas vidas. Então, olha só, quando o salvo recebe novidade de vida, vamos ler aqui de novo. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida. E se estende até o dia da glorificação do crente. Todas as referências aqui, né? Depois os irmãos podem ler com calma na sua casa. E aqui para encerrar diz assim, ó, a ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Então, irmãos, a obediência à palavra de Deus, né? Tiago 1:22 vai dizer, recebei com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. É receber com humildade. A ovelha recebe com humildade. O bode recebe com agressividade. O bode quer saber de palavra não, irmãos. Ele quer saber de brigar, de se revoltar, né? Mas a ovelha não. A ovelha recebe com humildade, mesmo que doa. Então, conclusão da nossa lição, irmãos. Conclusão dessa lição abençoada. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim, as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Então, só para encerrar, irmãos, vai dizer o seguinte, ó, que a postura da igreja não deve ser de inércia, ou seja, a igreja não pode ficar parada. A postura da igreja tem que ser de resistência à iniquidade. Resistência à iniquidade. Então nós vamos responder por dois tipos de pecados. Aquele pecado de ação, aquilo que nós fazemos, né?
e o pecado de omissão, aquilo que nós deixamos de fazer. Porque a Bíblia fala, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Então a igreja tem o papel de ser sal, ser luz, pregar, se levantar contra os enganos. Se levantar contra esse ensino progressista, que é o ensino que vem das trevas, da mentira. E o cristão, toma cuidado, viu, cristão? Tem muitos cristãos se enredando por esse ensino progressista também, sendo enganados por esse ensino progressista. Então, o último versículo que eu quero deixar para os irmãos meditarem nesse último versículo, é o de Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Como que a igreja deve agir diante desse ensino progressista? Olha só. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então é isso, meus irmãos. Apesar da gente viver numa geração corrompida e perversa, nós temos o papel de sermos luz. Nós temos o papel de brilhar no meio de uma geração depravada. E como que a luz brilha? É aparecendo? É se amostrando? Não. A luz brilha dissipando as trevas, trazendo luz aonde há escuridão. Tem muitas pessoas que estão com a mente entenebrecida, ou seja, estão com a mente obscurecida, estão com a mente no escuro, no breu. Nós que conhecemos a palavra, nós temos o papel, irmãos, de iluminar, através da palavra de Deus, os olhos do entendimento das pessoas. Começando da nossa casa, né? Começando de nós mesmos, porque se nós estivermos um cego, a Bíblia fala que um cego não pode guiar o outro. Começando de nós, dos nossos filhos, da nossa casa, no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, aonde a gente for, a gente tem que ser luz. E não se deixar enganar por esse ensino progressista. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então, essa foi a lição de hoje. Deixa eu ver aqui qual é a próxima lição para mim falar para os irmãos. Próxima lição, lição número 4. Quando a criatura vale mais que o Criador. Amém? Essa é a próxima lição. Já gastamos um tempo. Investimos, né? Não foi gasto, foi um investimento. Já investimos um tempo aqui abençoado aqui nessa live, né? Espero que tenha falado com você. Espero que você tenha gostado desse estudo. E te espero no próximo estudo. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deixe os comentários, né, irmãos? Nos ajude aí a divulgar também para outras pessoas essas lives abençoadas. E Deus vai estar abençoando sua vida também. Deixe sua curtida, seu comentário, que também ajuda, né? As plataformas aí espalharem para mais criaturas também, né? Para que as criaturas deixem de ser criaturas e se tornem filhos de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.